Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós iremos realizar a correção da atividade relacionada ao tema El Boom Latino-Americano, que falou sobre dois autores importantes, latino-americanos, que foi o Julio Cortázar e também o Gabriel Garcia Marques. Eu vou abrir aqui o material para que a gente possa fazer a correção dessas questões, certo? Vamos lá! Bom, gente, o que foi que eu fiz aqui? Eu já destaquei os pontos mais importantes do texto, já para que a gente pudesse responder as questões com mais rapidez e com mais tranquilidade também, ok? Bom, gente, a primeira questão aqui, ele vai falar o seguinte, ó, de acordo com o texto, qual destes autores não fez parte do movimento literário conhecido como El Boom Latino-Americano? Então, ele quer saber o quê? Qual desses 5 autores não fizeram parte, no caso, não fez parte, do movimento, que foi o movimento El Boom Latino-Americano. Então, vamos lá. Aqui eu já deixei destacado como a primeira questão a parte que vem falar sobre esses autores, certo? Então, vamos lá fazer a leitura do parágrafo para que a gente possa encontrar a resposta. Vamos lá, o parágrafo começa assim. Los autores más representativos del boom son Gabriel García Márquez, colombiano, Mário Vargas Llosa, que é do Peru, no caso, Julio Cortázar, Argentina, e Carlos Fuentes, de México. Então, vamos lá, nós temos aqui 4 nomes. Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, Julio Cortázar e Carlos Fuentes. Então, nós temos aqui 4 autores que fizeram parte desse movimento. E nós temos 5 itens. Vamos ver qual item está incorreto, certo? Então, nós temos aqui Gabriel Garcia Marques, está ok. Carlos Fuentes, também. Julio Cortázar também, Mário Vargas Llosa, a gente viu que está aqui também, que está presente, e o que nos sobra vai ser o quê? Miguel de Cervantes, que no caso, Miguel de Cervantes, gente, ele que escreveu Don Quixote, então, assim, foi em outra época, Então, assim, ele é o autor que não faz parte, ou melhor, que não fez parte desse movimento, ok? Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão, ele vai dizer o seguinte: o escritor Julio Cortázar, ele foi um dos autores mais representativos do movimento boom latino-americano, o movimento literário que surgiu entre os anos de 1960 e 1970. De acordo com o texto, qual livro foi escrito por Julio Cortázar, sendo considerada uma das principais obras publicadas nesse período? Bom, gente, vamos agora ler o parágrafo que eu também destaquei para facilitar a nossa leitura, certo? E a nossa correção. Vamos lá. Aqui ele diz o seguinte no parágrafo. Aunque a maioria de los críticos coincidem com el boom, começou em algum momento de 1960. Há certo desacuerdo em quanto a la obra que deve ser considerada como a primeira novela del boom. Para algunos, como Alfred, sería Rayuela, de Julio Cortázar, mientras que otros prefieren La ciudad y los perros, de Mário Vargas Llosa, que ganhou o prêmio Biblioteca Breve em 1962. Então, nós temos aqui um impasse, com relação à história desse movimento. Tem 2 autores que lançaram livros nessa época e que não sabem ao certo ainda qual dos 2 livros que deu início, de fato, a esse movimento literário, certo? Então, nós temos aqui, quais são eles? Nós temos o Julio Cortázar e o Vargas Llosa, Mário Vargas Llosa, que lançaram esses livros. Nós temos aqui, o Julio Cortázar lançou Rayuela, e o Mário Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Ok. Só que a questão, ela está perguntando o quê? Qual livro foi escrito por Julio Cortázar? Então, nós temos aqui Rayuela, que foi o principal, e o item correto da questão é o item E, gente. Super fácil, Deixa eu ver aqui que, destacando um pouquinho na leitura, você consegue encontrar facilmente essas informações. A próxima questão, eu também fiz o mesmo. Como ele está pedindo aqui, de acordo com o texto, é correto afirmar que. Então, aqui a gente já vai considerar todo o texto, já que está falando de algo que o texto venha a afirmar. Eu destaquei aqui as informações que estão nos itens, para que a gente possa considerar esses itens verdadeiros ou falsos. Ele está pedindo aqui, no caso, que quer o item correto. Então, vamos lá. O item A, ele diz assim: nasceu e viveu durante toda a sua vida em Aracaju.
Aracataca, né? O texto aqui, gente, ele vai falar um pouquinho da biografia da vida do Gabriel Garcia Marques, né? Então, ele quer saber aqui, no item A, se ele nasceu e viveu durante toda a sua vida nessa região, se isso é informação correta ou falsa. Bem aqui em cima, gente, ó, destaquei item A. Então, vamos lá ver se esse item é verdadeiro ou falso. Nació en Aracataca, pero muy pronto su familia abandonó esta población atlântica para marchar a viver em Bogotá. Então, gente, esse item aqui vai ser o quê? Ele vai ser falso, né? A família, ele nasceu lá, mas a família foi embora para outra cidade, certo? Vamos seguir agora para o item B. O item B, ele vai dizer o seguinte: como outros escritores do boom latino-americano, não defendeu a Revolução Cubana. Então, vamos aqui, item B. Olha aqui, gente, nós já temos a informação destacada. Como outros escritores del boom de la literatura latino-americana, defendió la Revolución Cubana. Aqui o item vem dizendo o quê? Que ele não defendeu. Então, aqui esse item também vai ser falso. Vamos para C. Sua primeira graduação foi na área de Direito. Item C, onde está bem aqui, gente, ó. Se formou inicialmente en el terreno del periodismo. Gente, periodismo é o mesmo que jornalismo. Então, o que acontece aqui? Ele não se formou inicialmente em Direito, ele se formou em jornalismo. Esse item também é um item incorreto. Vamos aqui para o item D. Foi diretor da Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, juntamente com o cineasta, que no caso argentino, Fernando Biri, né? Então, vamos lá se essa informação é a informação correta. Item D, temos aqui, aceptou tomar parte da direção da Escola Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, junto com o cineasta argentino Fernando Biri. Gente, bate completamente as duas informações. Por enquanto, esse item vai ser o item verdadeiro. Vamos só confirmar se o item E também está incorreto, né? Foi o fundador do jornal de Cartagena, El Universal. Então, temos aqui. Foi o redator. Olha, gente, bem aqui no texto, vem dizendo o seguinte: foi redactor de El Universal, um periódico de Cartagena. Então, gente, ele não foi o fundador. Ele foi o quê? Um redator. Então, esse item está incorreto. E o item correto aqui dessa questão é o item B. Ok, galera? Vamos agora para a quarta questão. A quarta questão ele vai dizer o seguinte: na frase, nació en Aracataca, pero muy pronto su familia abandonó esta población atlántica para marchar a vivir a Bogotá. A palavra em destaque pode ser substituída sem modificar o significado por. Ele está pedindo o quê? Para a gente trocar, né? Qual palavra desses itens aqui que a gente tem de A, E, a gente trocaria essa palavrinha pronto, ou essa expressão muito pronto, né? E que não perderia o sentido dentro do texto, certo? Então, vamos lá, gente, ó, quando ele diz aqui, nació en Aracataca, pero muy pronto sua família abandonou esta población, vamos ver aqui, muito pronto, gente, ele pode ser trocado, quando a gente fala nessa expressão, a gente fala de algo que aconteceu logo em seguida. Então, foi algo que aconteceu com muita rapidez. Então, a palavra que a gente poderia utilizar aqui seria o item B, rapidamente, que ele não mudaria o sentido. Nós temos lentamente, despacioso. Esse despacioso a gente lembra da música Despacito, que é o mesmo que devagarzinho, devagar e tal. Temprano, que é o mesmo que cedo, e triste, que é o mesmo que triste mesmo. Então, o nosso item correto vai ser o item B. Para finalizar a nossa correção, nós temos aqui uma frase que diz o seguinte, a questão. Sobre a frase dita por Gabriel Garcia Marques, podemos entender que, vamos lá ler a frase e tentar traduzir e entender o significado, certo? La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, e como la recuerda para contarla. Beleza, então vamos lá. Aqui ele está dizendo assim, que a vida não é basicamente o que essa pessoa viveu, e sim o que ela lembra e como ela lembra para contar para as outras pessoas, né? Esse recuerdo também pode ser recordar, certo? Mas pensando em lembrar, fica mais clara a explicação. Então vamos lá. Vamos lá no item A, diz assim, a vida é uma breve passagem do ser humano na Terra e que não vale a pena ser lembrada? A gente já desconsidera. Aqui o item B, a vida é feita de sonhos, alguns importantes e outros não.
O mais importante na vida é a maneira como recordamos. Gente, esse daqui a gente já pode considerar como muito incorreto. Vamos só fazer uma leitura dos outros para que a gente possa ver se estão falsos ou não. Só existe uma única maneira para recordar a vida e, por ser uma luta diária, não devemos guardar recordações da nossa existência. Então, como a gente viu na frase, ele diz que o quê? A vida, ela é de fato o quê? O que a gente lembra, o que a gente guarda, né? E como a gente conta isso. Então, assim, o mais importante na vida é a maneira como recordamos, certo? Tranquilo. Espero, gente, que vocês tenham conseguido acertar o maior número de questões com relação a essa atividade. Uma atividade super simples, certo? Então, pessoal, até a próxima aula.